Ô, louco, mas já? Estamos ao vivo? É animação, é segunda-feira, tem que se animar. Segunda tem que ser assim no pique. Sendo assim. Ô, glória. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha. Já estamos na segunda-feira. Como é que está sendo a sua segunda-feira, né? Aproveita aí, compartilha. Você que está nos acompanhando, deixa seu like, ative as notificações. Vamos aproveitar essa segunda-feira para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Preparados Vamos, aqui? com certeza. Por favor, né, Felipe? Não sejam rebeldes, né? É exatamente isso que eu ia falar agora. Não deixe de compartilhar os vídeos do canal. No sábado falamos sobre o calor, estava abrindo aqui. Na segunda a gente falou sobre Abraão, tudo bem? Falar rebelde, trouxeram eu aqui, não sei por que isso. Falou em rebelde. Falou em rebelde, apareceu o Felipe. Não sei por que, né, Reginaldo? Então, você que está em casa e não seja rebelde também, já aproveita, já se inscreve no canal aí, deixa seu like, deixa seu comentário, comenta, compartilha, curte aí, que a gente precisa muito da sua ajuda aí, da sua visualização. E também tenho certeza que com a gente aqui está aprendendo juntos, você vai aprender muito mais sobre Deus também. Exatamente. E hoje o tema de segunda, nós vamos falar de quem? Daquele povo de dura cerviz, que o profeta chorava, né? Porque falava com o povo e o povo não fazia nada daquilo que o profeta falava. Era Jeremias, né? Jeremias, chamado o profeta chorão, né? Ele chorava não porque ele era emotivo, é porque ele sofria, né? Porque ele falava com o povo e o povo nem aí. Mas vamos deixar Jeremias para outro dia, que hoje nós vamos falar de Oséias, Reginaldo. E Oséias, nós estávamos comentando aqui nos bastidores que foi um homem sofrido, né? Foi um homem sofrido. Mas me conta lá, qual foi o paralelo de Oséias, né, sendo esposo, e o povo de Israel ali sendo a esposa adúltera, né? Como é que foi esse paralelo aí entre a vida de Oséias e o povo de Israel? Como é que foi? Conta lá para nós um pouquinho. Bom, aqui Deus ele usa o profeta Oséias, né? Ele pede para que Oséias case com uma mulher adúltera, né? E aí esta mulher começa a trair Oséias. E aí a gente imagina, poxa, se ela traiu, Jesus liberou Oséias para estar livre, né? Porque Jesus disse que em caso de adultério a gente está livre para casar-se com outra. Exatamente. Mas não, Deus pede para que Oséias vá atrás da sua amada, vá atrás da sua esposa. Mas aí fica aquela surpresa, mas por que Deus pediria isso para Oséias? Porque Deus queria ensinar uma lição para o seu povo. Deus queria ensinar o povo de Israel, assim como Israel havia adulterado contra Deus, e Deus havia trazido Israel de volta para perto de si, agora Deus pede para que Oséias faça o mesmo, né? E Oséias, irmãos, tem assim, várias histórias sobre ele, vamos dizer assim, para hoje, para o mundo de hoje, umas histórias cabeludas, assim, né? Que a gente vai tratar numa outra oportunidade aqui. Mas, em tese, é isso, né? Deus usa o profeta Oséias para mostrar ao povo, né, como ele iria agir também em favor do seu povo. Exatamente. Então, foi um paralelo entre a vida de Oséias e Deus com Israel. Só que nós estamos falando do que na lição? De crisol. Nós vimos o crisol que Abraão passou, e agora estamos vendo o crisol que Oséias passou, e não só Oséias, mas também o povo de Israel iria passar. E que métodos que Deus usou, Reginaldo? Você fala alguns métodos aqui, o Felipe vai falar alguns outros métodos. Como é que Deus trabalhou, Reginaldo, o povo de Israel para atrair esse povo de volta para ele e que o povo pudesse entender que ele era Deus? Antes do Reginaldo falar, só lembrando que como é uma pergunta aqui e os textos são longos, enquanto ele vai falando, vai aparecendo para baixo, aí embaixo de você aí, vai aparecer o versículo onde está na Bíblia, sobre o método que ele utilizou para a gente ter a base bíblica e da lição da escola sabatina também. Exatamente, nesse caso foi Oséias, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Você que está em casa com mais tempo, daí pode até dar um pause no vídeo depois e dar uma lida aí de 1 a 12 para você entender como é que Deus atraiu de volta Israel para si. O Reginaldo vai comentar um pouco sobre isso e o Felipe vai concluir mostrando como é que Deus usou o crisol para trazer o seu povo de volta. Bom, aqui eu achei interessante que Deus diz que iria ali tirar as suas roupas, e no contexto, né, dizendo tirar as roupas, era tirar a sua riqueza, fazer com que Israel se tornasse pobre novamente, e assim Deus também transformaria a sua terra em um deserto, porque seria a maneira pela qual Israel vamos dizer assim, quando que a gente usa ali, se toca, né? Aí Israel se tocaria e Israel voltaria para Deus, porque eu costumo dizer assim que quando a pessoa está no fundo do poço, ele só tem um lugar somente para olhar, que é para cima.
Então Deus também iria pôr Israel no crisol, né, iria levar Israel em cativeiro, para que Israel pudesse agora novamente glorificar a Deus como seu Senhor. Exatamente. Chegou até a jogar uma seca em cima deles, né? Sim, Passaram por sim. seca, falta de água, né? E o que mais, Felipe? O que mais que Deus fez o povo passar pelo crisol para que eles entendessem? E ó, irmãos, como é que é o crisol? Você é necessário sofrer para que você entenda que Deus é Deus na sua vida. O que mais que o povo teve que passar ali no livro de Oséias? Olha, pelo que eu estava lendo ali, a gente imagina essa cena que ele pediu para deixar a mulher nua, né? Que vai colocar nos espinheiros, levantar um muro em frente dela. Imagina uma cena você passando por isso, ou ter uma esposa que deva passar por isso, né? Uma situação dessas, né? Mas ali que o versículo 7 diz ali, quando correr atrás dos seus amantes não os alcançará. É meio pesado assim, mas se a gente for ver o método que Deus utiliza, que Jesus Cristo utiliza, é incrível a gente pensar. Jesus não, né? Jesus não tinha nem nascido, entre aspas, né? Mas o método que Deus usaria ali. Então nós temos alguns ali, o Reginaldo já apresentou alguns, e temos outros aqui também bem interessantes. O verso ali que a gente continua depois, você pode ler ali, está em Oséias 2, versículos 8, 9 e Oséias 10. Ali em 8 e 9, a gente percebe que o método tiraria o seu sustento, né? Exatamente. Também para ver qual era o que era que Deus que sustentava, né? Para perceber que Deus sustentava todo esse... Eles se achavam os bons, os poderosos, Deus tira o sustento deles para mostrar que Ele é Deus. Isso, exatamente. E continuando ali no versículo 10 também, ele faria justiça sobre os pecados que ali foram feitos, prostrados, ou que na questão da esposa dele também, e para uma comparação, claro, a Israel também, um povo que não amava a Deus, amava outros ídolos, outros deuses, e Deus queria ali tirar o sustento também, e para demonstrar também que Deus e Pai era Pai poderoso para tirar os pecados do povo, né? Sabe o que eu achei interessante, Felipe, você falando ali? Porque ali diz que Deus vai colocar espinhos no caminho e levantar muros, né? Então, ou seja, vai colocar dificuldades na vida do cristão. Aí você fica dizendo, poxa, mas que Deus é esse? Né? Mas aí a intenção ali, ele diz assim, para que Israel ele não consiga ir atrás dos seus amantes. Ou seja, os seus amantes vão correr à sua frente, vão ignorá-la, e assim ela vai voltar para mim. Então Deus diz assim, poxa, eu vou colocar dificuldades na vida dele, para que ele olhe e perceba que eu sou necessário na vida dele. Sou eu que dei o trigo, fui eu que dei o azeite, fui eu que tirei ela do deserto. O mais interessante é que assim, Deus, irmãos, não quer te dar um castigo, Ele quer te levar ao arrependimento. Não está castigando, você pecou. Só que aí, pagou. Felipe, aí vem a segunda parte da lição de segunda, que eu acho fantástica, porque nós corremos dois erros, dois problemas aqui que nós podemos cometer, né, Reginaldo? O primeiro erro é nós arriscarmos a não reconhecer que é Deus que está atuando na nossa vida. Exatamente. Eu estou sofrendo, mas será que é Deus que está agindo na minha vida? Ou será que é consequência do meu pecado? E o segundo problema que nós podemos ocorrer ali é entender mal a Deus, né? Corremos o risco de interpretar mal a Deus quando Ele, ao contrário, está trabalhando na nossa vida. Em nosso favor. Em nosso favor. Será que Exato. nós podemos interpretar mal isso mesmo? Eu acho que tem muitos cristãos, e hoje o mundo moderno demonstra isso, que muitas pessoas não conseguiram compreender a Deus. Por isso que existem tantos ateus, tantas pessoas que dizem que não acreditam em Deus. E quando você vai pesquisar a fundo o ateísmo deles, você vai perceber que eles têm alguma coisa, alguma mágoa contra Deus. E é interessante eles terem uma mágoa contra alguém que não existe. Né? Como que as pessoas podem ter uma mágoa contra alguém que não existe? Então, por exemplo, assim, as pessoas hoje no mundo se tornam ateus porque dizem, não, eu não posso olhar para um Deus que mandou matar crianças, eu não posso amar um Deus que derramou o dilúvio sobre toda a humanidade. Eu não posso amar um Deus que pôs fim a crianças e tudo mais. Só que é porque eles não buscam o contexto da história, por que Deus fez aquilo. Porque Deus queria proteger a humanidade de toda aquela maldade. Exatamente. Agora eu tenho uma dúvida perguntando aqui. Quando falta o básico, quando a gente é envergonhado, é Deus que está por trás disso? Será que Deus ama tanto para ponto de deixar faltar o básico? É isso mesmo? Deus não deixa faltar o básico, né? E a Bíblia é clara quando Ele diz que Ele nos leva à provação até onde a gente consiga suportar, né?
E por mais que a gente não entenda, às vezes os exageros da vida, o caso de uma morte, né? Por que isso ocorre? Tudo ocorre para que a gente possa crescer. Até os exageros que acontecem de sofrimento na nossa vida. E pode ter certeza, mesmo que você entende por exagero, às vezes Deus deixou acontecer porque você consegue suportar, né? Então, meus queridos, essa foi a lição de segunda-feira, onde fala do rebelde Israel. E só lembrando você em casa, quem é o Israel moderno hoje? Somos nós. Somos nós. Então, não julgue aquele povo porque ele era rebelde, porque nós somos tão ou mais rebeldes, né, Felipe? Quanto aquele povo era. E que possamos aprender com essa história abençoada aqui do povo de Israel, e principalmente de Oséias, né? Que quando Deus age na sua vida, você tem que estar preparado para entender. Às vezes vai ser dolorido, às vezes vai ser sofrido, mas você tem que ter tal comunhão com Deus que você entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Não interprete mal a Deus, não ache que o mal vem de Deus, mas passe pelo crisol firme, segurando nas mãos de Deus. É isso? É isso mesmo. Já convido você a participar amanhã, porque a gente vai dar a resposta de como sobreviver nesse meio todo aí, nessa sofrência, vamos dizer assim. Né? Exatamente. E nós já vimos Abraão, já vimos Oséias e o povo de Israel, e amanhã tem mais alguém passando aí pelo crisol. Tá ok? Como sobreviver com isso, né? Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Compartilhe Forte o abraço. vídeo com os amiguinhos, deixa lá, Até mais. estude a sua lição e amanhã estaremos juntos novamente. Grande Isso aí. abraço.